Então, só para me apresentar, se vocês quiserem depois mandar uma mensagem e tudo mais, meu arroba no Telegram, no Twitter, no GitHub, provavelmente é Breno CSS em tudo, ou Breno Underline CSS. Então, eu participo do GRIS, que é um grupo de estudos da FRJ, tem alguns membros por aí, vale a pena conferir. Então, como uma, uma introdução, a gente primeiro tem que falar de como que é o envio de uma carta, né? E como que a gente confia que a carta que você recebeu é de fato uma carta que veio daquela pessoa. E a gente confia meio que numa cadeia de suprimento. A gente confia que o correio te entregou na sua caixa de entrada, na sua caixa de carta, uma carta que veio daquela pessoa. Você vê na sua carta o envelope que tem o para, né, que é para você, e o D de quem te enviou. Então imagina que você recebeu uma carta da loteria falando que você ganhou. Como é que faz para você verificar se essa carta de fato veio da loteria? Só pela carta, só pelo envelope, a gente não consegue validar isso. Então, a gente normalmente mandaria uma mensagem para a pessoa que te enviou. Imagina que seu pai te mandou uma carta e fala: Oi, pai, você me mandou de fato essa carta? Aí ele vai falar: Não, não mandei. Então, você sabe que alguém jogou uma carta dentro da sua caixa de entrada e botou o nome que era dele, mas não é. E o e-mail ele funciona de uma forma completamente similar. Ele, na época que foi desenvolvido, acho que foi em 1980, ele copiou essa parte física, né, essa parte mais humana, para o digital, e ele funciona igualzinho. A gente tem um SMTP envelope, que é o protocolo que a gente usa para transferência de e-mail, e que no envelope a gente diz quem está enviando e quem vai receber. É, Dentro do envelope a gente tem a carta em si, e que dentro dessa carta a gente tem o cabeçalho, que geralmente é na carta física, é aquele cabeçalho comum, né? De Rio de Janeiro e tudo mais. E aqui a gente bota os headers de quem está enviando, a gente repete aquela mensagem que está no envelope, e a gente diz o assunto da carta e depois vem a mensagem. E como que a gente verifica na nossa caixa de entrada essas informações, né? As informações que estão no envelope ou que estão dentro desse cabeçalho? A gente verifica logo aqui do lado, no Gmail, por exemplo, e ele traz a informação que está no envelope na carta. A gente também pode clicar nessa setinha aqui e verificar mais informações, e vai ver as informações do assunto, de para quem você está respondendo essa carta, caso você vá responder, quem assinou essa carta. Então, essa é a maneira que o usuário comum tem para verificar se ele recebeu de um lugar válido ou de quem ele recebeu. E a gente pode ver um problema que foi desenhado no protocolo mesmo, ele não pensava nisso, que você pode escrever qualquer coisa no envelope e qualquer coisa no front que não tem nenhum mecanismo para proibir isso. Então você pode dizer que está vindo de um lugar que na verdade não está vindo. E foi uma maneira ingênua que eles desenvolveram o protocolo e que eles foram criando camadas de segurança em cima do protocolo para corrigir esse problema. E é isso que a gente vai falar hoje, que são os protocolos de autenticação de e-mail. Também vale ressaltar que o que está no envelope, ele não é mostrado para o usuário. A única informação que é mostrada para o usuário é a informação que está no cabeçalho da mensagem, que é nesse header from aqui. Então, são três os protocolos principais de autenticação de e-mail, que é o SPF, o DKIM e o DMARC. Eu não sei se vocês veem o meu mouse aqui que eu estou apontando. Mas o SPF, ele foi na mesma ideia do telefone, né? Que você vai perguntar para o seu pai. O SPF, ele pergunta para o domínio, fala assim, olha, eu recebi uma mensagem. Aí você vai lá, pergunta para esse domínio quais IPs que podem me mandar essa mensagem. Se você tiver numa lista de IP lá, se o seu IP que enviou está nessa lista, o seu SPF ele dá um resultado positivo e ele passa nesse teste. O DKIM, ele já vai para uma ideia de assinatura. Então, quando você envia uma mensagem, você pode assinar essa mensagem, aí você assina o cabeçalho e assina o conteúdo dele com uma chave privada, e você deixa é, essa assinatura. Quando a pessoa recebe esse e-mail, ela pergunta para o domínio a chave pública, verifica se a assinatura está válida, se tiver válida, ele passa no teste do DKIM.
O DMARC, ele veio por último e ele veio consertar os problemas que o SPF e o DKIM não validam, porque o DKIM ele verifica um ponto do e-mail, que é a assinatura, e o SPF ele verifica só o envelope SMTP, ele não verifica o cabeçalho. Então, ele vem para complementar esses dois protocolos. Aqui são funções simples que vocês podem utilizar para verificar essas informações. Vale dizer que o DKIM você não pode consultar assim dessa maneira que está, mas é um exemplo, porque muita gente utiliza o seletor, né, que é o subdomínio que a gente bota a chave pública. Então, vamos começar pelo SPF e mostrar como é que funciona o fluxo. Então, o servidor envia o e-mail, quem recebe verifica o domínio que está recebendo esse e-mail, o domínio que está no envelope. Ele faz uma pergunta de SPF para o domínio, que vai ter uma lista de IPs que podem enviar. Se esse seu domínio se esse IP que enviou está nessa lista, ele vai dar accept e vai cair na sua caixa de entrada. Caso dê falha, ele vai ser ou marcado como spam, ou ele vai ser marcado com uma mensagem de suspeito, ou tem muito cliente que nem verifica o SPF. É assim que você configura o seu record, que é o que você vai configurar no seu domínio. Você bota no campo de texto e bota no domínio principal mesmo. E o principal desse, desse SPF é a diretiva, ou política, que ela pode ser marcada como ou qualquer IP ou alguns IPs. Então, o mais all é a diretiva que permite qualquer resultado vai ser positivo, então ele deixa todos os IPs. O neutro, ele marca como não foi possível verificar se aquele IP é de fato válido. A ausência de um SPF, ou seja, você não configurou o SPF no seu domínio, ele dá um resultado equivalente ao neutro, então ele também é marcado como não foi possível verificar. Tem o soft fail, que é quando ele verificou que falhou, mas ele fala assim: pô, você que recebeu, ele falhou, mas só avisa que ele falhou, não joga na caixa de spam, não. É claro que fica a cargo do cliente verificar se é um IP válido e tal, e se vai cair no spam ou não, mas é mais ou menos para isso que ele foi desenhado. E tem a diretiva que é a mais segura, que é a mais restrita, que basicamente só pode aqueles IPs. Se vier de outro IP, ele vai dar falha no SPF. Então, o fluxo agora mais desenhado para o protocolo, você recebe vindo desse IP, aí você verifica primeiro o conteúdo do hello e depois você verifica o domínio do mail from. Isso porque a pessoa pode configurar o hello sendo errado e o mail from sendo certo, então eles primeiro fazem esse teste. Talvez a ordem seja ao contrário, mas eu acho que é o hello primeiro. Então, ele pergunta para o a.com se esse IP está nessa lista. Se tiver, ele passa. Se não, ele falha. Tá. Depois veio o DKIM. O DKIM ele funciona de uma maneira muito similar, só que agora ele não está no envelope, ele está no cabeçalho. Então, a pessoa que te envia o e-mail, ela assina com uma chave privada, você recebe esse e-mail assinado, você pergunta para o domínio a chave pública, você verifica se essa assinatura está correta, se não tiver, ele vai cair ou na caixa de spam, ou ele vai nem aparecer para você, mas em geral ele cai na caixa de spam. Se não, ele cai no seu inbox. Assim é o header que você envia quando você assina, e é importante perceber esse S e o D. O S serve para você configurar qual é o seletor, qual é o subdomínio que você vai guardar a sua chave pública, que você vai deixar o seu recorde de DKIM. O D, ele serve para dizer qual o domínio. Então, você pode assinar um e-mail para outra pessoa. Você não obrigatoriamente está vindo de um @gmail, mas você pode assinar com @outlook, por exemplo. Então, é uma característica que o DKIM permite. O SPF ele também tem essa facilidade, e eu vou falar mais à frente o problema disso. E esse é o recorde que você vai cadastrar no seu seletor. Digamos que o nosso seletor seja Google.
Então, a gente configura lá dizendo o tipo de criptografia que você vai utilizar, deixa a chave pública e a pessoa vai verificar a assinatura que está no header, a assinatura dos headers e a assinatura da mensagem. Então, aqui é como você manda, né? Ele vai pegar o D, ele vai fazer a pergunta de DNS para esse seletor. Então, é aquele flow que foi mostrado antes. E agora eu vou falar do problema, né? Que eu não sei se vocês perceberam, mas nenhum verifica o cabeçalho que é mostrado para o usuário final. O DKIM e o SPF só verificam os campos que podem ser manipulados e que são irrelevantes para o usuário final. E que é o cabeçalho from. Então você bota o nome que você quiser, a pessoa vai receber e ela não vai conseguir verificar se isso está certo. Então, esse aqui é uma mensagem que falhou no SPF. No Gmail ele é marcado com um ponto de interrogação. Às vezes ele vem uma mensagem avisando que falhou. Nesse caso não veio. E ele falhou porque eu não sou um IP válido para esse domínio e por isso que o SPF falhou. Então, uma coisa que vocês podem pensar é, imagina que eu bote o meu domínio aqui, né? Então, no envelope você bota o seu domínio e no mail from você continua botando o e-mail que você quer espufar. E para você ter um resultado válido no SPF, basicamente você só precisa configurar para ele validar o seu IP. Então, você cria um subdomínio, cria um domínio seu e configura o seu SPF, habilitando o seu IP a enviar e-mail. E o problema é que quando você envia o e-mail para a pessoa ela vai receber, não vai dar falha no SPF, vai cair na caixa de entrada dela, como eu mostrei. E o máximo que vai aparecer é essa mensagem. O via, se eu não me engano, em português ele fica por, e o domínio que a pessoa utilizou como SPF. E isso para o usuário comum é irrelevante. A gente recebe vários e-mails que são enviados que passam por outros servidores, a gente vê assinado por outros servidores e a gente ignora. A gente não vê um problema certo nisso e você consegue fazer um e-mail muito realista. E é um problema muito sério para um phishing, né? E para consertar tudo isso, veio o DMARC. Porque o DMARC, ele basicamente ele verifica o DKIM e o SPF. Então, ele primeiro verifica o SPF, depois ele verifica o DKIM. Aí ele verifica se o SPF ou o DKIM estão utilizando o subdomínio que aparece no from. Se estiver, ele passa. Então, se deu certo no SPF, deu certo no DKIM e deu certo no DMARC, ele vai para a caixa de entrada. Se não, ele pode cair na caixa de spam ou ele pode nem aparecer na caixa de entrada da pessoa. A pessoa nem sabe que recebeu o e-mail. Além disso, o DMARC ele tem uma feature muito importante que você consegue avisar se o e-mail falhou ou não. Então, você consegue configurar um e-mail para receber, caso o DMARC dê falha, e responder também, falando assim, você não conseguiu enviar o seu e-mail porque ele falhou no DMARC. Outra característica importante do DMARC é que, primeiro, você verifica o subdomínio que você recebeu. Se não, se ele não tiver um DMARC válido, você vai verificar o domínio da organização. Então, primeiro você tem que verificar sempre nessa ordem, né? E é assim que você configura o seu DMARC no seu domínio. Você cria um recorde, e que é importante também ver a política do DMARC, e que também você pode definir para o domínio, e se você só tiver ela também define o que está para o domínio para o subdomínio, que é SP, e os SP você pode diferenciar. Então, um subdomínio ele pode cair na caixa de spam, e um domínio ele pode nem ser recebido na caixa de entrada. E o problema que eu falei logo no início é das pessoas utilizarem ou um DMARC de maneira incorreta, com Pennone, ou não utilizarem o DMARC de uma maneira geral. Então, você permite o ataque de confusion com um SPF válido ou um DKIM válido, que vai cair na caixa de entrada e a pessoa não vai conseguir verificar se veio de uma origem válida. E é mais ou menos esse o flow. Você pode também configurar o seu DMARC para ele ser muito restrito. Então, o DKIM
e o SPF, eles têm que dar um resultado válido, ou só um pode dar um resultado válido. E basicamente é isso. O flow final, então, você recebe o seu e-mail, você primeiro verifica o SPF, você faz uma pergunta de DNS, verifica o SPF, verifica o DKIM. Se um desses dois está válido, o DMARC deu válido, né? Depois de ele verificar um alinhamento com o front. Então, ele vê o header, vê o domínio. Se tiver tudo válido, o Bob vai receber o e-mail corretamente. E eu peguei uma ideia do projeto WASP de Security Headers, que é bem focado em segurança de browser, né? E eu fiz uma ferramenta muito parecida, que basicamente verifica se os headers, né, se os headers bem entre aspas, se os protocolos estão configurados corretamente. No início eu botei para ele verificar o DKIM e tinha uma mini word list de DKIM válido, mas depois eu tirei, porque dá muito falso positivo, né? E ele já diz qual é o problema que está relacionado aos seus protocolos de autenticação para o seu domínio. Então, se você não configurou corretamente o SPF, se você não configurou o DMARC, e ele já cria esse alerta para a gente. Outra coisa que vale muito a pena perceber em um SPF, a gente estava até falando antes, é que as pessoas colocam de maneira muito irrestrita os IPs que podem enviar. Tem gente que coloca um barra 16 inteiro de todos os IPs da AWS, então se você sobe uma máquina da AWS, você consegue enviar em nome da pessoa. E isso foi um caso que uma universidade aqui do Rio de Janeiro tem de deixar todos os IPs da universidade enviarem o e-mail. E é engraçado porque essa universidade tem tanto IP que qualquer porta de internet que você encontra, você ganha o IP público. Então, se você tiver uma porta 25 aberta, se não estiver no Firewall, você consegue enviar em nome daquele domínio. Esse é a POC que eu mostrei logo no início, que você consegue enviar em nome do Gmail. E aqui está o problema, que é a configuração do Pnone. E também tem uma característica muito engraçada que aconteceu comigo durante os testes. Quando eu mandei vários e-mails que falhavam no SPF, depois que eu mandei um e-mail válido, eu recebi essa mensagem falando que a mensagem parecia perigosa. Então, um atacante consegue enviar a mensagem, mas uma pessoa comum não. Então, também tem essa característica que foi engraçada que aconteceu comigo durante os testes. Vale ressaltar também que o Gmail aceita é, esse tipo de vulnerabilidade, eles estão cientes disso, e eles falam isso no programa de Bug Bounty, né, da Google, falam que eles tentam fazer alguns filtros para verificar esse tipo de ataque. Eu não sei direito por que o Gmail não utiliza o DMARC, eu acredito que seja por razão de compatibilidade, mas também é só um chute meu. E aqui estão as minhas fontes, acho que agora a gente pode conversar um pouco, porque várias empresas que vocês vão se deparar nos seus dias de teste, vocês não vão ver se configurados corretamente. E eu acho que isso é muito relevante para você preservar o nome da marca, além de mitigar os ataques de phishing que estão sendo utilizados muito para os acionadores de ransom. Essa última apresentação, que está no YouTube, acho que é da Defcon ou da Black Hat, é um ataque que eles exploraram na falha do parser de DMARC. Então, é um pouco mais alto nível. Então, mesmo que você configure corretamente o DMARC, você poderia estar suscetível a um ataque também. E é isso.